Vamos falar um pouquinho sobre fichamento, né? Eu estou me baseando no Antônio Joaquim Severino, metodologia do trabalho científico. O fichamento é uma coisa fundamental, né? É você organizar o seu conhecimento, ter uma espécie de memória sua daquilo, um acervo, né? Dessas memórias de leituras, de estudos. Eu acho que é uma coisa muito legal, porque eu sou otimista, né? Eu prevejo um caminho assim sem fim, né? Uma trilha contínua de evolução, de estudos, né? Aliás, estudar, pesquisar nas áreas, cada um na sua área, enfim, é algo que a gente faz a vida toda, né? É muito legal. Então, é fundamental a gente ler, né? Estudar, pesquisar, né? Participar dos eventos, né? E essas referências que a gente conhece, com as quais a gente tem contato, seja por leitura, ou vídeos, enfim, de outras formas, tudo isso é importante para dar um embasamento teórico, vai dando a nossa formação teórica que vai dar solidez para os nossos trabalhos futuros, né? Que são, enfim, projetos de pesquisa, relatórios, artigos, TCC, mais artigos, aquelas coisas que a gente comentou um pouco, né? Ao longo do tempo, a gente tem contato com muitos materiais. De fazer uma conta rápida aqui, vocês têm 5 dias por semana, vocês têm mais do que 5 disciplinas, né, por semestre, porque tem noite que é dividida, né, em 2 disciplinas. Então, vocês devem ter 6 ou 7 disciplinas. Imagine que cada disciplina pede para você ler, sei lá, 2, 3 leituras. Isso já dá umas 20 leituras por semestre, né? Vocês estão no terceiro ano, então são, sei lá, 4, 5 semestres agora. Então, vocês, se vocês forem contar tudo que vocês já leram, pegaram de material, de pesquisa, já deve estar beirando 100 materiais. É legal a gente fazer essa conta para perceber quanto que a gente vai acumulando de conhecimento. Porém, a gente acaba perdendo uma parte disso porque esquece, enfia muita coisa, não utilizou, de repente você lembra mais ou menos como é que era mesmo aquilo, dá aquelas dúvidas, né? Que é normal, tá, gente? Todo mundo é assim. Né? Então, a gente não vai ficar registrado tudo fresquinho na cabeça, né? Então, para otimizar esse aproveitamento, para facilitar, enfim, para nos ajudar, é para isso que a gente faz o fichamento, né? O fichamento, ou tem pessoas que chamam de documentação, do material consultado. É simplesmente um auxiliar da memória. Isso significa que o fichamento tem a principal utilidade para a gente mesmo, para quem faz, né? Ok, tem professor que pede para fazer alguma coisa, mas aí é com fins didáticos, não necessariamente que você vai fazer aquilo para a pessoa, é porque ele quer avaliar como você fez. E nós não vamos nem fazer essa... Eu não vou pedir fichamento para vocês, não. Eu acho que fichamento é uma coisa que eu vou dar umas dicas para vocês fazerem dentro do que vocês quiserem para vocês. Vai ajudar muito no TCC, isso eu posso garantir, tá? Então, vou dar uns toques, né? O que é o fichamento? É o registro dos pontos principais de um trabalho, ou livro, ou filme, ou material consultado, de maneira geral, para uso posterior, né? O fichamento é mais livre do que um resumo, é mais livre do que uma resenha, está fazendo para você. Então, ele pode incluir suas ideias, né? E seus comentários pessoais. Eu, por exemplo, às vezes coloco lá, estou fazendo por itens, que eu adoro trabalhar por itens, né? Deixar bem objetivo. E aí, eu vou fazer um comentário, eu coloco em itálico, eu coloco de um jeito diferente, para que eu me lembre, não, isso aqui sou eu que estou pensando em cima daquela leitura. Então, a gente faz isso, vai fazendo os comentários, mas nós vamos registrar as ideias principais daquele trabalho que nós vimos, lemos, enfim. Tem diferenças em relação ao resumo e à resenha. A principal é essa, que você faz para você mesmo. Um comentário também aqui é dizer que o fichamento ele é muito bom também quando você vai fazer trabalho em grupo. Porque muitas vezes você tem lá um grupo de 4 pessoas, pode acontecer de você ter um conjunto de leituras diferente da outra pessoa, tal. Então, se cada um de vocês tem um fichamento lá de 4, 5 obras que se relacionam ao trabalho, vocês ficam com um acervo conjunto muito legal. Isso é uma coisa boa de trocar, bem legal, né? Então, tá aí, mas é para uso de vocês, né? Esse hábito
de fichamento pode ser exercitado, inclusive, para materiais que não estejam diretamente ligados à sua área específica de trabalho. Então, sei lá, se for ver um filme que não é sobre moda, um filme que não é jornalístico, tal, mas você foi lá assistir, às vezes é legal você fazer o fichamento. Então, uma série, ou então uma leitura que você fez mais de cultura geral, eu assim, acho que sempre é útil. Por quê? Mas mesmo não sendo exatamente da minha área, é o seguinte, primeiro, cultura geral é importante, tá? Principalmente, que eu acho que é o que vai acontecer com vocês, com vários de vocês, para quem trabalha com criação, né? Atividade criativa, gente, tudo é referência para gente, né? Tudo pode ser inspiração, motivação, né? Então, cara, sei lá, no meu caso, eu gosto muito de cordel, sou colecionador, estudo cordel. De repente, a pessoa da moda vai fazer uma criação lá, pode se inspirar, sei lá, na renda nordestina, na xilogravura, enfim. Então, é interessante, né? Mesmo quando a coisa não é diretamente ligada, vai ajudar, também vai ajudar a criar laços, né? Você vai criar uma rede aí de contatos, então você quer conversar com a pessoa, sempre é bom ter essa base. E outra, né, que quando você vai fazer os trabalhos, seja isso o TCC mesmo, ou artigos, normalmente, se a gente vai falar disso, você vai passar por uma introdução, você começa fazendo uma introdução, e essa introdução é normal que ela saia do geral para o específico. Você começa século XXI, né? Sociedade hiperconectada, assim, sabe? Você vai falar globalização. Você começa com esses temas mais gerais para caminhar para o teu foco, né? Dentro disso, você está dando contexto para o seu tema. E isso é legal. E para isso você pode aproveitar aquelas leituras, aqueles registros, né? Bom, eu vou apresentar aqui alguns tipos de fichamento, né? Ô, gente, só um comentário, lembrando, não precisa anotar nada, porque esse material vai ser disponibilizado para vocês depois, fiquem tranquilos, tá? Então, alguns tipos de fichamento, vou dar ideias aqui, né? O fichamento pode ser bibliográfico, né? Embora esse nome seja meio curioso, porque hoje em dia não é só bibliografia, você pode fazer um fichamento de uma obra de vídeo, sei lá, mas quando o foco é a própria obra em si, né, um livro, um artigo, aquele é o foco. Então, fichamento bibliográfico, beleza, né? Ele pode ser biográfico, porque às vezes, isso é muito legal também para quem vai desenvolver atividade criativa, às vezes você tem personagens de interesse, figuras que te inspiram, né? Então, sei lá, começo a pensar em cultura pop, eu vou lembrar da Lady Gaga, né? Não tem jeito, eu sou assim, um fã. E aí, quando você está estudando, pesquisando, aprofundando num assunto, talvez seja interessante você, né, se você tem esse interesse mais de inspiração baseada numa pessoa, né, em uma personalidade, aí você faz o fichamento biográfico, né, você tem as ideias daquele autor. Então, nesse caso, você pode pegar diferentes obras da pessoa e vai agrupar ali no fichamento comentando, olha, primeiro disco ela estava assim, essa primeiro figurino que usou era assim, tal, tal. Tinha uma importância muito grande do óculos, tal. Depois e o cabelo como é que era, tal. Aí no segundo houve uma evolução assim. Você pode ir montando um fichamento mais biográfico. Então você está seguindo não uma obra, está seguindo, enfim, uma pessoa, né? Muito bem. E pode ser também um fichamento temático, que isso é legal para trabalho escrito, que é quando você quer aprofundar seu embasamento sobre temas específicos. Então, você não está tão preocupado com um artigo em si e nem com uma pessoa em si, e sim com um tema, um assunto, né? E aí você vai agrupar por temas, né? Muito bem. Agora eu vou tentar especificar um pouco mais isso. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês do fichamento bibliográfico, que acaba sendo, acho que ainda hoje é o que mais se faz, né? Que é uma espécie de ficha daquilo que você leu, né? Então, um exemplo aqui, uma ficha feita, né? Uma ficha de documentação bibliográfica. Eu estou colocando aqui na tela, depois vou mandar para vocês. Hilton Japiaçu. Então, aqui, você repara que lá no alto você tem uma ficha mesmo, onde tem o nome do autor, o título da obra, né?
informações sobre cidade, editora, data, né? Número de páginas, se for um livro, né? Essa ficha a pessoa colocou ali um tema principal, epistemologia, e coloca então essas informações, né? Quando que isso é publicado e tal. Aqui você vê que vem um resumo disso, né? Daqui no caso é um livro, né? O texto visa fornecer elementos e instrumentos introdutórios a uma reflexão aprofundada e crítica. Então tem lá um texto, né? Não precisa, gente, no fichamento ser um texto muito formal. Usa tuas palavras, porque é principalmente para você. Importante que fique tranquilo, fácil para você mesmo, né? Aí comenta os capítulos. É comum quando é livro, a gente às vezes coloca isso, né? De primeiro capítulo fala tal coisa, o segundo capítulo entra nas ciências humanas, tá? Pode fazer essa. Ó, aqui está dividido por parágrafos, por exemplo. Eu gosto de escrever até em tópicos, né? Vou fazer a ficha, eu coloco o tópico, aquelas bolinhas lá, e vou seguindo. Então, aqui é um exemplo tirado do livro do Antônio Joaquim Severino, né? O formato do fichamento, né? Não tem um formato específico, muito definido, mas eu particularmente recomendo você fazer em tópicos, né? Vai lá, pá, tal coisa, vai. Fica mais fácil, mais simples, né? Você não precisa escrever muito, você põe as ideias gerais, né? Mas também pode ser feito em parágrafos, como um texto. Aí é questão de estilo, de gosto, tá? O fichamento não precisa ter não tem uma extensão definida, né? Pode ser página única ou várias páginas, vai depender do material de origem. Então, se você vai fazer um fichamento, sei lá, da interpretação dos sonhos do Freud, pô, é um livro de 500 páginas. Você não vai conseguir fazer um fichamento com uma página só. Porém, em casos mais simples, é muito comum no estudo acadêmico, para o TCC, por exemplo, é importante ler livros? Ah, é legal, importante, mas vai ser uma coisa muito, muito forte, assim, é você pesquisar artigos, né? Porque os artigos estão sendo publicados, é aquilo que está exatamente rolando agora, mais atualizado, né? Então, no caso de um artigo, você vai fazer o fichamento, faz uma página só. Resume mesmo, deixa a coisa, eu acho mais prático, tal. Então, vai depender, você vai decidir, vai analisar isso conforme o caso, né? Dicas, você pode criar seu modelo de fichamento. Lembro de um professor, daquele velha guarda, tal, lá da Unicamp, que ele falava assim para mim, ó, na verdade, e é até complicado falar isso, né? Vou falar em termos assim para brincar, né? Mas ele comentava, ó, na verdade você faz uma vez só, né? Você faz artigo, você faz o primeiro, você começa do zero. Todos os outros, você se baseia, mais ou menos, você já tem aquele formato, né? É a mesma coisa para o fichamento. E até mais ainda, no caso do fichamento, a gente faz uma possibilidade, é fazer uma espécie de um modelo que você pode fazer. Aí você põe lá uma caixinha de texto, lá em cima você sempre põe o título, a data, e você tem aquele formato seu que para você é fácil. Beleza, adota isso, né? Se alguém quiser ler o teu fichário, alguma coisa, bom, a pessoa não tem direito a criticar, você está emprestando material, né? Então, faz do seu jeito, né? Mas eu vou dar dicas aqui, né? Então, é legal quando a gente consegue página única, ajuda. Se você precisar de um detalhamento maior, que às vezes você lê aquilo, putz, mas no capítulo 3 é exatamente o assunto que eu preciso, naturalmente você vai voltar para a referência original. Deixa eu conferir lá no livro. Claro, normal. O fichamento é só para te localizar, né? Refrescar a memória. Bom, algo que eu acho muito legal, né? Não é obrigatório, mas são dicas, né? Você ter um campo de palavras-chave. Vocês sabem o que é isso, né? Palavra-chave. Você lê um material e você vai colocar aquelas palavras que resumem, dão as ideias básicas. Então, sei lá, figurino, pandemia e, sei lá, América do Norte. Isso já meio que delimita coisas. Então, quando você vai olhar lá o seu fichário, opa, essas são as palavras-chave, você já meio se situa, né? Normalmente, quando a gente vai colocar a palavra-chave, a gente coloca mínimo 3 e máximo 5. Não adianta ficar encher de palavra-chave. É melhor você ler o fichário todo, não precisa. Então, de 3 a 5. O que tem de legal em fazer isso? É que, quando você vai fazer artigo para o INIC, que eu espero que a gente faça
vários juntos, tomara, eu tô afim mesmo, quero dar uma força, né? E, gente, eu tô escrevendo que nem doido esse ano, eu tô pegando um monte de trabalho de aluno, assim, tô ajudando, e assim, 24 horas por dia, muita coisa na área da saúde, e agora eu quero voltar um pouco para a comunicação, que é, assim, a paixão minha e tal, e com vocês eu acho que a gente vai ser feliz aí. E nesses casos de congresso e artigo científico, né, sempre pedem palavra-chave. Então você entra no site da revista Univap, vai lá, coloca o resumo, título, resumo, palavra-chave, é o que vai pedir, né? Então o resumo a gente já viu, a palavra-chave é isso que a gente vai desenvolvendo sempre pegando 3 a 5 é o ideal. E título, gente, título aí tem muito de estilo, né? Tem como que a gente vai chamar a atenção do leitor sem ser também apelativo, né? Então, tem gente que gosta de colocar pergunta no título, né? Faz um título do trabalho com uma pergunta que é para dar aquela instigada, né? Mas a gente vai conversar num outro momento sobre isso. Bom, a ficha bibliográfica, quando você está fazendo aquele fichamento bibliográfico, você vai determinar com mais destaque as informações do livro, do material, né? Que devem ficar no alto da ficha, né? Como a gente viu nesse exemplo aqui. No caso de livro, você vai dizer qual é a edição, porque às vezes muda bastante de uma edição para outra. Inclusive, esse livro que eu uso aqui, as edições mais antigas eram muito menores, ele foi aumentando, assim. Bom, a ficha biográfica é mais livre, aquela que você vai colocar a trajetória de um autor específico, de um artista, enfim, um criador, né? Que você está estudando. Pode ser feito em formato de parágrafos, mas pode também ser em tópicos. Aqui, o que é principal é destacar a época e o local onde viveu ou vive aquela pessoa, né? Inclusive eventuais mudanças, né? Isso aqui, às vezes você acompanha, sei lá, Woody Allen, né? Fase americana, trabalhou de tanto a tanto, a partir do ano 2000, né? Mais ou menos, a fase europeia começou a filmar na Europa. Então, às vezes, esse tipo de contextualização diz muito sobre aquela obra, te ajuda a entender. Então, acho legal você contextualizar a época e o local, né? E a ficha temática é aquela onde você precisa destacar a área geral e o assunto abordado. Se vocês fizerem o currículo Lattes de vocês no site, todo mundo sabe o que é currículo Lattes, gente? Já ouviram falar? Não. Opa, acho que era bom talvez fazer uma aula sobre currículo Lattes. É um sistema nacional, né, de um banco de currículos acadêmicos, currículos científicos, né? É super importante. Eu acho que eu vou até, de repente, a Isabela já ouviu falar. Talvez a gente possa, de repente eu mando um link, enfim, a gente vai conversar bastante. É de fundamental importância que todos vocês se inscrevam no banco, no sistema Lattes de pesquisa, e aí vocês cadastram o currículo. É muito bom para vocês, é útil isso, né? Vocês vão ganhar um link lá, um endereço onde vai ficar cadastrado o currículo de vocês. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode acessar e ver. Então, ele é muito legal. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de você imprimir o currículo, levar no lugar. Isso aí já está meio ultrapassado, né? Você vai registrando a sua trajetória, as coisas que você fez, participei de tal evento, tal, e você vai atualizando aquele site, aquela página sua, no sistema Lattes. Né? E o legal é que é um sistema que é uma padronização acadêmica. Então, você vai digitando, preenchendo. Gente, deve ter sei lá, uns 80 campos para preencher. Você vai bem aos poucos, tá? A vantagem é que você começa, quando você entra lá, você vai colocar, sei lá, nome, CPF, e-mail, área de pesquisa, que línguas você fala, coisa assim. No dia seguinte você volta, acrescenta uma coisa, no outro dia acrescenta outra coisa. Então você vai atualizando aos poucos. E você tem a opção de baixar e imprimir isso, se precisar, ou então baixar no formato em PDF. Fica lindo, bem organizadinho, sabe? E é padronizado. Então, eu recomendo muito que vocês façam o currículo Lattes. A gente vai combinar um dia aí, de repente, até de, sei lá, começar a fazer juntos. Não sei se a gente consegue online, talvez dê, né? Enfim, mas aí estava falando da ficha temática, área geral, assunto abordado. E quando você está fazendo com o seu currículo Lattes, cada trabalho que você coloca lá, aparece assim, tá, aparece a palavra-chave, aparece
alguma coisa lá de sub-áreas, grandes áreas. Então, o cara vem lá de, sei lá, uma área específica, comunicação. Aí vai mais para o específico moda, aí vai para as palavras-chave, sei lá, reaproveitamento de material, moda esportiva, então você vai especificando. Então você tem os níveis de classificação, grande área, né, até chegar em palavra-chave. E a gente pode fazer isso na ficha temática também, tá? Isso é uma possibilidade. Bom, eu pensei numa possível tarefa, gente, mas eu não sei se eu vou... Sei lá, vamos por partes. Eu não quero forçar muito para, né, lotar muito vocês de trabalho, porque eu sei que vocês têm outras coisas, mas a gente pode eventualmente fazer uma tarefinha simples, futuro, né, sobre fichamento. O mais importante é a gente trabalhar a resenha, essa é de vital importância. Aqui, eu só, não se preocupem em fazer isso agora, mas é só para vocês terem registrado dicas de formatação. Então, tá tamanho A4, né? Espaçamento 1,5, fonte Arial 12, justificado, é mais ou menos o que a gente usa sempre. Parágrafo 1,5 e sugestão de página única, né? Muito bem. E com isso, a gente fecha essa parte do fichamento, né? Muito bem. Até aí, tranquilo, né? Não tem muito mistério, né? Então, agora, a gente vai para um segundo momento, que é a parte dos relatórios, que isso é super importante, né? Eu tenho aqui 2 materiais sobre relatório que eu quero apresentar para vocês. Deixa antes eu fazer uma consulta, eu quero perguntar para vocês. Como que vocês querem fazer? Como eu já falei com a Raquel, tá tranquilo, a gente fazer as aulas um pouco mais curtas e vocês terem um tempo depois para trabalhar. A gente vai entrar no relatório e aí tem várias coisas para falar aqui. Se vocês toparem, eu pensei da gente ir direto. A gente vai, apresenta, acabou, tem dúvida, tal, conversa, e se tiver tudo bem, libera para vocês fazerem o resumo e a resenha, tá? Mas se vocês sentirem a necessidade de dar um intervalo, professor, dá um tempo aí, né? Pode abrir o microfone, falar ou escrever no chat, tá? Até prefiro que fale, tá? Enquanto isso, se estiver tranquilo, eu vou na sequência, tá? Então, vou lá para a segunda apresentação aqui. Aqui eu tenho dois materiais que eu preparei sobre relatório. Eu vou começar com esse aqui, que é mais, vamos dizer, que exigiu muito esforço da minha parte, então eu quero mostrar, né? E aí depois tem um outro, que é uma espécie de um seminário, é um conjunto de slides que foi disponibilizado pelo pessoal do CNPq. Então é legal também, porque a gente vê assim, não é só o que o Paulo está falando, o professor Paulo está falando, não, como que as pessoas entendem isso, né? Então, eu vou apresentar esse segundo. Mas você vai ver que eles passam mais ou menos pelos mesmos pontos principais. Aqui eu estou me baseando no livro do Severino e também no Antônio Carlos Gil, de métodos e técnicas de pesquisa social. Muito bem. O nome completo da figura é Relatório Técnico de Pesquisa, mas na prática é relatório, tá? A questão é, se você recebe qualquer tipo de apoio, seja ele institucional, sei lá, a instituição te deu uma sala, você está trabalhando naquele ambiente, deu um apoio, né? Ou então financeiro, você recebeu uma bolsa de iniciação científica, alguma coisa assim, ou organizacional, ou mesmo um apoio, às vezes é um apoio, vamos dizer, até familiar, né? Em algum momento, gente, os economistas falam assim, não existe almoço grátis. Não sei se vocês já escutaram isso. Se alguém está te apoiando, é pelo menos de bom tom, né, você prestar conta. Você vai ter que dar uma lupa, dizer o que você está fazendo, né? Eu não fiquei lá dormindo, eu estava produzindo um negócio. Agora, se você está vinculado, que é mais comum, a entidades, instituições, seja a universidade mesmo, ou então, como foi meu caso, na graduação, que eu tinha a bolsa do CNPq, bolsa federal, depois tinha bolsa estadual, da FAPESP tive bolsa CAPES. Para cada um desses projetos onde eu recebi a bolsa, tinha apoio, eu precisava fazer relatório. Agora,
Imagina quando você está na graduação, tudo bem, normalmente a periodicidade da graduação é semestral, né? Quando é um mestrado, às vezes são 2 anos, normalmente, de mestrado. Doutorado são 4 anos. Todos esses casos você tem que fazer relatório. E muitas vezes no serviço também você tem que fazer relatório, né? O que muda é a periodicidade, né? Agora, se você tem um projeto de, sei lá, 3 anos de trabalho, você imagina, você faz a proposta, mesmo assim vão te cobrar relatórios parciais. Não vai deixar você, ninguém vai te deixar solto 3 anos sem saber o que você está fazendo. Normalmente, a cada semestre você vai ter que dar um alô, né? Então, o relatório é uma ferramenta, um recurso formal para isso, é um registro formal do andamento de um trabalho. Não precisa ser só no final do trabalho. É comum você ter relatórios parciais. O teu orientador tá, né, tá te orientando no TCC, ele vai falar, como é que tá a coisa por enquanto? Como é que tá o trabalho? Ah, não está pronto. Tudo bem, mas me mostra o que você tem, né? Então, tem esses relatórios. Tá ali, você vai precisar fazer os relatórios, intervalos de tempo, normalmente semestre. O relatório é o registro do desenvolvimento de um projeto. Então, o que ele vai fazer? Vai descrever as atividades realizadas, as etapas percorridas. Se não tiver completo, né, vai dizendo o que precisa ser feito, né, e vai apresentar os resultados parciais ou finais do desenvolvimento do seu trabalho, do seu projeto. Então, para isso. Lembre-se, o relatório, isso aqui é importante. Lembra que eu falei agora há pouco que o fichamento é pessoal, você faz para você, né? O relatório não, você faz para outras pessoas lerem. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma posição na hierarquia mais alta, lá tal. E essa pessoa, às vezes, não fez, não sabe exatamente sobre o trabalho, não acompanha os detalhes. Então, você precisa ter um esforço de comunicação. Aquela história de fazer frase curta, gente, tá? Sempre prefiram fazer frases curtas. O relatório tem que ser claro e compreensível. Um erro muito comum é o pessoal falar assim, eu vou impressionar meu chefe, vou fazer um relatório, vou impressionar a coordenadora, tal, vou fazer um relatório super técnico com um monte de palavra complicada e frases longas. Nunca façam isso, que é bobagem, tá? Um relatório é o contrário, ele tem que ser fácil de comunicação. É formal, é certinho, organizado, porém não tem enrolação. Você vai contar ali as coisas, né? Os itens e seções de um relatório. Gente, agora eu vou apresentar esses tópicos, né? Mas assim, quero deixar claro que pode ter mudanças, né, diferenças conforme o contexto, conforme o receptor, para quem você está fazendo esse relatório, né? É para uma instituição, é para uma pessoa, é para um grupo, enfim. Então tem normas específicas, né? Mas assim, em linhas gerais, todo mundo vai passar mais ou menos por isso aqui, ó. Introdução, você vai fazer um relatório, você vai ter uma introdução, e a gente sugere que o relatório comece com uma introdução que contextualiza o trabalho. Então, você vai apresentar, por exemplo, os seus objetivos. Quais são os objetivos principais daquele projeto, daquele trabalho? Ah, professor, mas é a mesma pessoa que já leu o meu projeto, vou mandar para aquela mesma pessoa, né? Todo mundo já sabe. Não importa. Você precisa escrever um relatório conciso, mas que ajude a pessoa a lembrar, a saber do que se trata. Então, coloca lá, reapresente os objetivos, né? Você vai informar também no relatório o período, né? Esse relatório corresponde ao primeiro semestre de 2021. Sei lá, chegar no fim do semestre, você vai escrever isso. Beleza. Aí vem a parte da metodologia, né? Onde você vai, na verdade, fazer a descrição das atividades. Esse item ele pode ser dividido em subtópicos, tranquilo, para melhor organização. Aqui, nessa descrição, vão entrar respostas a diferentes perguntas metodológicas, né? Por exemplo, qual o tamanho da amostra? Né? Com quantas pessoas você falou? Como foi feita a seleção dos entrevistados ou dos participantes, né? Como é que foi feita a coleta de dados? Foi filmado, foi registrado, foi gravado? Qual aplicativo, né? Quais foram as perguntas feitas? É muito comum você fazer trabalhos que envolvem entrevista. Então, que pergunta que você fez? Um roteirinho ali, está na descrição das atividades.
Teve treinamento prévio? Quando é trabalho em grupo, né? O que foi feito? Preparou, padronizou? Se tiver, tem que colocar. Quais as formas de análise dos resultados? A gente usou, sei lá, ferramentas estatísticas, chamou o professor Paulo ajudou a gente e tal. Coloca lá na forma de análise, né? Foi feito teste estatístico, foi feito montagem de tabelas e gráficos e tal. Exemplo, como é que foi construído o índice? Às vezes você cria um índice. Então a pessoa responde um monte de perguntas e você vai lá definir a qualidade de vida. Como é que você construiu esse índice? É tantos pontos de saúde, tantos pontos de educação, tantos pontos de satisfação pessoal. Você vai explicar aqui. Beleza. Aí, em seguida, a gente chega na apresentação dos resultados, né? Mesmo que sejam resultados parciais, né? O trabalho está na metade. Olha, eu só fiz 6 meses, o projeto é para 2 anos. Não importa, você vai apresentar o que você tem até aquele momento, tá? Esse item dos resultados, ele inclui vários tópicos, né? A parte de descrição, aqui é comum você incluir tabelas e gráficos, né? Que resumem aquilo que você fez, as respostas e tal. Análise, se você fizer um teste estatístico, você vai ter essa parte que vai ter a análise ali. E aqui o principal, a parte mais importante, que é a interpretação dos resultados. Aqui você vai avaliar o que significam aqueles resultados, e nessa parte é legal, se você tiver feito o fichamento das obras que você leu, você vai utilizar aqui, porque você vai procurar fazer uma conexão com outros trabalhos consultados, realizados, coisas que você leu. Então, na interpretação, você vai ter esse apoio, você vai se guiar no trabalho de outros que fizeram, ou mesmo nos teus trabalhos anteriores, né? Outro tópico, um tópico que eu coloquei separado aqui, que é simplesinho, mas importante, cronograma. Porque muitas vezes você fez os primeiros 3 itens da pesquisa, mas você não fez tudo. Então, no caso do relatório parcial, ele é particularmente importante, né, o cronograma. Você vai colocar a previsão de execução das próximas etapas, que devem ser explicitamente mencionadas. Gente, não vale fazer um relatório e no final colocar assim, tá faltando fazer 3 itens, eu vou fazer depois. Você não pode escrever desse jeito, né? Você vai colocar uma tabelinha, um quadro, um cronograma onde item tal, mês de maio, item tal, mês de junho, com previsão. Professor, mas eu não tenho certeza. Não tem mesmo, mas você vai colocar uma previsão aproximada, tá? Esse é o cronograma. Conclusões e perspectivas. É uma sessão bem curta, curtinha no final, que você escreve em parágrafo único, normalmente, onde você aponta as consequências do trabalho, o que você pode fazer para dar sequência, aprofundamento. Mesmo que seja um relatório final, é legal você colocar a parte de perspectiva. Futuramente, outros alunos, outras pessoas podem dar sequência nisso, estudando tal coisa, dar sugestões. Coisa mais legal é isso, quando você lê um trabalho que você vê que a pessoa fez e ainda está deixando o campo para os outros, né? Beleza. Outra parte super importante é a parte das referências. Essa é uma seção obrigatória, né? Ela aparece no final, às vezes em letra menor ou com espaçamento menor, se forem muitas referências, mas você coloca lá tudo que você leu, né? E que você utilizou no trabalho e que você citou na discussão, né? Não adianta você falar assim, vou impressionar, vou colocar 30 referências. Se a gente não identifica, eu vou ler aquele relatório. Se você não viu de onde surgiu, mas por que ele pôs esse livro aqui? Onde é que ele usou? Então, você, na verdade, vai mencionar ao longo da discussão lá a obra, aí você coloca lá no final, né? Agora, dicas de estilo. O que um relatório precisa ter, né, para ser bem avaliado, né? Clareza, concisão e objetividade. Seja direto e utilize frases curtas. Isso conta ponto. Impessoalidade. Tem uma certa controvérsia nisso, mas em geral, porque a gente às vezes não sabe quem vai ler. Você manda para a coordenação, de repente vai ter uma comissão que vai avaliar. Então, para ficar, vamos dizer, mais seguro,
a gente costuma adotar impessoalidade. É uma coisa que muitas pessoas pedem, né? Muitos avaliadores. Escreve na terceira pessoa. Foi feito, foi efetuado o levantamento, tal, tal, tal. Não é assim, eu fiz tal coisa, depois foi para tal lugar. Não, evite isso. Em alguns casos, as pessoas utilizam a primeira pessoa do plural, que fica elegante, né? Fizemos, né? Elaboramos os desenhos croquis em papel, tal coisa, tal. Enviamos os questionários, tal, 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 para avaliação. Também pode funcionar. Então, primeira pessoa do plural ou a terceira pessoa, né? De modo mais impessoal. Tem que ter coerência e precisão. Vai na sequência, que a gente está comentando, e depois leia com cuidado para ver se não teve nada que ficou duplo sentido. Gente, é o maior perigo num trabalho acadêmico é você escrever algo de duplo sentido. Então, fique atento, tá? Daí é bem ruim. Não tem uma extensão definida, vou escrever aqui. Não tem extensão definida. O formato. Eu acho que eu estou escrevendo aqui, ó. Acho que já está aqui embaixo. Então, peraí, deixa eu acertar esse detalhe. Ficou repetido ali. Formato feito na forma de texto, com inserção de figuras, tabelas ou gráficos, sempre que necessário. Beleza. Aqui sim, não tem extensão definida, mas a gente recomenda você não passar de 15 páginas. A gente não quer escrever muitas e muitas páginas, né? Vai escrever 15 páginas em A4, Arial 12, espaçamento 1,5, padrão, assim, né? Os relatórios parciais podem ser menores que isso. Né? Vamos colocar relatórios parciais escuros. Tá? E com isso aqui era a primeira abordagem sobre relatório, né? E vou salvar, porque a gente fez algumas alterações aqui, e depois eu atualizo para vocês. E fecha aqui essa parte. Agora eu tenho mais uma apresentaçãozinha. Eu vou na minha sequência aqui, que é que eu falei para vocês, é uma espécie de palestra do pessoal do CNPq. Então eu vou abrir isso, colocar na tela, compartilhar aqui. Tá? Relatórios científicos. Né? Esse formato aqui não está... Deixa eu ver se eu melhoro isso. Quando eu venho para cá, só vou... Peraí, deixa eu só dar uma melhorada. Nessa... Espera só um minutinho, gente. Eu vou tentar... Queria colocar a tela cheia. Não está aparecendo tela cheia para vocês, né? Eu sempre me perco um pouco. Acho que agora vai. Vamos ver. Pronto. Ficou tela cheia? Ficou. Vamos ver se assim melhora. Então, diretrizes, né, para relatórios científicos. É um trabalho compartilhado pela doutora Nancy, né, lá da Federal do Rio Grande do Sul. E a gente está adaptando e atualizando isso, dando uns toques, né? Mas é uma sequência do que a gente falou agora há pouco. E depois eu vou mandar para vocês. Então, aquela história, né, de formular a pergunta, realizar a pesquisa, interpretar os resultados, tudo isso a gente faz ao dia a dia, divulgar os resultados. Se você não fizer aquilo ser conhecido, não vai ter valido nada fazer a pesquisa. Então, precisa realmente informar. O pesquisador escreve resumo para apresentar em congresso, escreve artigo científico, relatório de iniciação científica, projeto de dissertação de mestrado, projeto e tese de doutorado, artigo, projeto para solicitar recurso, você vai pedir apoio financeiro, né? Vai tentar uma bolsa, sei lá. Relatórios para agências, né? O cara te deu a bolsa, você vai ter que prestar conta, faz um relatório. Livros e capítulos, artigo científico, bastante, né? Então, a gente está sempre escrevendo, né? A forma é importante, ter aquela certa elegância, respeitar os padrões, né? Você vai usar uma margem razoável, não adianta preencher aquilo com uma margem de 1 centímetro, não. Faz o negócio certo, né?
Mas não adianta você ficar enchendo de cores e deixar uma obra de arte seu relatório se você não tiver resultados bem interpretados. Então, ninguém vai ficar olhando só, tá colorido e tudo bem. Não. Né? Meio básico, mas a gente está falando. Algumas dicas, né? Não deixar para a última hora, ler outros relatórios e resumos, fazer um esboço. Aí você escreve, revisa, critica, mostra para o orientador. Normalmente o orientador vai dar sugestões. Peraí, melhora tal coisa. Reescreve, corrige até imprimir a versão final. Então é assim que a coisa flui, né? Tem muitas idas e vindas. Aí o cara escreve assim, relatório versão 1, relatório 2, relatório 3, relatório final. Aí não é final, porque o chefe pede para mudar de novo. Relatório final, ok. Relatório final, revisar. Tem altas piadas sobre isso, mas é normal, né? Normalmente a gente passa várias vezes para ir melhorando. Por isso que não adianta deixar para os últimos 3 dias, tá? Se você tiver um relatório para fazer. Como é que a gente escreve um relatório? Aqui tem um monte de tópicos que, se você segue isso, tá seguro. Identificação, introdução, material e métodos, os resultados, discussão e conclusões. Aqui está separado perspectivas, né? O que você pode fazer depois. As referências bibliográficas. Sim, também a gente pode colocar anexos. Então, às vezes, tem muita coisa. No caso de vocês, é importante que muitas vezes vocês vão ter uma atividade que vai ter uma criação de desenhos, figurinos, ou então você vai ter imagens para retratar fotos, né? Às vezes você pode deixar isso no anexo para não ficar muito pesado o relatório, você põe lá no final, né? E apoio, se tiver algum apoio financeiro, né, você coloca, e agradecimentos. Adaptações, dependendo da área do conhecimento, você pode ter que colocar um item a mais, ou então às vezes não precisa de um dos itens, né? Vai depender das regras do órgão. Por exemplo, eu lembro de uma agência de pesquisa que dizia assim, nós só avaliamos as primeiras 15 páginas. Se você fizer um relatório de 30 páginas, só vamos ler as 15 primeiras. É um padrão lá que inventaram. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Identificação, dizer o projeto, dizer o número do processo, quem é o bolsista, orientador, o local de execução, a cidade, né? Vigência, prazo, né? Na introdução, a gente coloca um contexto histórico, a gente sempre fala isso, né? Eu sempre enfatizo. As informações das referências, inclusive na introdução, você cita autores, né? Já foi comentado também, sabe-se que, quando você vai dizer isso, que todo mundo sabe, você tem que colocar a referência, porque você tem que provar o que você está falando, né? Então, você vai chegando, através dessas leituras suas, das referências que você já tem o fichamento, já está tranquilo, você vai chegando na parte mais específica. Qual a pergunta que você está fazendo? Por que vale a pena fazer aquela pergunta? Uma breve justificativa, né? Então, depois que você coloca essa questão, você vai colocar os objetivos. Mas eu já fiz antes um pré-projeto. Não interessa, você coloca os objetivos do trabalho aqui. Tem um certo nível de repetição, acontece mesmo isso. As atividades desenvolvidas, então você vai dar uma ideia geral. Fizemos isso, só colocando uma frase simples lá no começo. Aí vem um detalhamento, materiais e métodos, o que você usou, utilizando que tecido que foi utilizado, que metragem, enfim, né? Que instrumentos você usou, o que você usou cola, não usou cola, enfim, vai colocar as marcas do material, quais os métodos que você fez, que você utilizou para responder a questão, né? Que tipo de, como é que foi feito o teu experimento, enfim, o teu trabalho, né? Você vai citar os equipamentos e materiais informando o fabricante ou fornecedor, isso é de bom tom, né? Exemplo, aqui tem uns exemplos que não são da área de vocês, né? Bolsa para coleta de sangue, Hemobag, São Paulo, Brasil. Então, coloca o que foi, coloca a sigla lá, normalmente o modelo, tal, a empresa e a cidade do país, né? Os métodos é quando você descreve o que você fez, os procedimentos detalhados. A ideia, quando você está escrevendo, é que as pessoas leiam aquilo e possam reproduzir. Outra pessoa em outro lugar, ela quer fazer a mesma coisa? Segue as instruções, né? Então, você tem que ser claro. Quando chega nos resultados,
apresentação clara e objetiva, resumir os achados principais, né? E aí você usa normalmente tabelas e figuras, a gente já comentou. Ajuda a resumir, colocar de forma mais objetiva, né? As ilustrações, tabelas e figuras são importantes, mas não exagera na quantidade, né? Não adianta colocar 8 tabelas. Verifica se você não consegue falar a mesma coisa agrupando em 3 ou 4 no máximo, né? Deve ter as informações todas colocadas com clareza. Numerar sequencialmente, tabela 1, tabela 2, né? O título deve ser informativo, colocado acima da tabela, nota de rodapé logo embaixo, né? Criado pela fonte, autores, ou fonte, extraído do site do CNPq, data tal. Então, você vai colocando as informações. Ali, ó, figuras, né? O título deve ser informativo, tá? Aí você vem para a discussão, o que isso significa, o que você obteve, como é que isso ajuda no desenvolvimento do trabalho, já chegamos em tal conclusão, né? Quais as dificuldades? Gente, é super importante. Tem pessoas que acham que fazer um trabalho é esconder as dificuldades. Não é isso, não é assim. Ao contrário, a gente vai enfatizar. O trabalho demorou mais tempo do que o planejado, porque encontrou essa dificuldade assim, assim, assim. Agora, em tempos de pandemia, uma série de coisas está demorando mais. Você vai colocar as dificuldades, né? Quais as perspectivas? Como é que você pode dar sequência? A gente pode dizer as fontes de erro. Deu errado usar tal material, tivemos que trocar o material. Tudo bem, isso entra na discussão. Aqui um exemplo. O pequeno tamanho da amostra de moradores, eram só 8 pessoas, pode ter influenciado os resultados, dada a heterogeneidade encontrada. Então, você faz uma entrevista, se você entrevistou 8 pessoas, pode ser que você tenha 8 conjuntos de respostas muito diferentes, né? Então, vai ficar difícil de analisar, tá? Então, às vezes, o tamanho da amostra é importante, tem que ter essa atenção. Se algo deu errado, quais são as sugestões? Tal material não funcionou, mas a gente já está trabalhando com outro. Em pesquisa, obtivemos a informação de que tal material pode ser utilizado com sucesso. Tá? Vai colocando as dicas, né? A impossibilidade de transporte dos moradores até um local coberto específico poderá ser corrigida no futuro. Então, você vai lá. O projeto vai continuar? É relatório final? É relatório parcial? Então, você vai colocar essas informações. Durante o período ao qual se refere esse relatório, teve início um projeto, blá, 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 que resultou no estabelecimento de um método de alta eficiência. A continuidade e aperfeiçoamento desse método serão alvo do projeto. Então, você vai dando uma sequência. A bibliografia tem diferentes formatos, mas, em geral, a gente usa a BNT, né? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente vai falar isso futuramente, mas é mais ou menos assim, você põe os nomes dos autores sempre no começo. Começa com o autor, depois vem título do trabalho, revista, enfim, aí o número de páginas, data, né? Então tem mais ou menos uma sequenciazinha aí. Importante, não coloca na bibliografia se você não usar o material. Coloca o livro lá porque você acha que é legal. Não. Se não usou, não coloca. E não cite, né, não fale de um livro sem colocá-la no final. Não pode nem uma coisa nem outra. Então, se você lá na discussão você citou um autor, segundo Paulo Freire, aí lá no final a gente quer ver a referência. Às vezes a gente coloca como anexo materiais encaminhados para publicação. Participamos do INIC com artigo tal, coloca lá. Né? Exemplo, o artigo foi submetido em janeiro, tal. Beleza. Fala das agências, apoio, bolsa, CNPq, bolsa, Univap, sei lá. Projeto de financiamento do CNPq. Agradecimentos, né? A gente pode colocar os agradecimentos. Colaboraram para o trabalho. Não é fazer aquela coisa derramada, emotiva, não. Coloca uma frasinha assim, colaboraram, Leonardo, tal, Helena, tal. Né? Lembrar de seguir uma ordem lógica, citar as referências que são importantes, incluir só as tabelas e figuras que sejam necessárias mesmo. E, gente, confiram digitação, pontuação, siglas, tá? Para não ficar coisa sem explicação ali.
O que não fazer? Usar a gíria de laboratório, de rua, frase muito longa, parágrafo muito longo, e não copiar parte de livro sem citar. Se você tirou uma frase de um autor, você copiou exatamente aquela mesma frase, citação direta que a gente chama, coloca entre aspas, coloca o nome da pessoa, a fonte, né? Senão é crime, é plágio. E não coloque os resultados serão discutidos. Se é um relatório, é porque você já está discutindo. É comum, as pessoas às vezes copiam um projeto, coloca lá aquele trecho igual no relatório, na hora a gente percebe, né? Os resultados serão discutidos. Mas como? Você já fez. Então, cuidado com o tempo verbal, essas coisas, né? Tem frases que... Aqui é uma brincadeira, né? As pessoas falam, às vezes, frases úteis na pesquisa. Há muito tempo é sabido... Às vezes o cara quer dizer assim que não encontrou a referência original, né? Então, a gente fica atento, né? Quem já tem experiência sabe que é treta, é cilada, né? Acredita-se que significa eu acho que. Então, se você não põe referência, a pessoa vai achar que é da tua cabeça, né? Então, coloca a referência lá, né? Geralmente, acredita-se que geralmente, uma ou duas pessoas também acham, então cuidado. Pesquisas adicionais são necessárias antes de que uma clara compreensão do fenômeno seja alcançada. Eu não entendi nada. Então, são jeitos, né? Então, cuidado, né? Para a gente também não dar bola fora e tal. E a gente coloca honestamente. Esses conhecimentos têm grande importância teórica e prática, né? É porque, para mim, é interessante. Né? Tá, isso é uma coisa mais para dar uma relaxada aqui. São frases que as pessoas, às vezes, usam em relatório. Mas vamos ficar atento para não ser informal demais, né? Muito bem. Deixa eu fechar isso aqui. E beleza. Aqui o relatório, então, duas apresentações. A gente vê que mais ou menos batem, né, os tópicos. E agora, eu acho que agora uma coisa legal vai ser mostrar um exemplo de relatório, né? Eu vou pegar um exemplo de relatório e colocar na tela para vocês. Aí, esse exemplo, vocês decidem se querem que eu mande também, porque é um exemplo específico. Talvez seja legal colocar no ambiente virtual, né? Não sei. Eu vou colocar agora aqui, depois vocês avaliam se interessa. E vou falando. Enquanto vocês não me param, eu vou aqui, vou que vou. Ajudem. Eu acho também, exemplo pode ser legal. Então tá, então combinado, eu vou depois colocar o exemplo, né? Acho que já deve estar aparecendo na tela para vocês. Isso aqui é um projeto realizado ao longo de, acho que uns 3 anos, mais ou menos. O projeto teve apoio, foi na Univap, teve apoio do CNPq, né? Um apoio de uma bolsa federal, teve um projeto aprovado num edital federal, né? Arte e reabilitação, a música de cada um, que chama. Então a gente põe o título, olha lá em cima, diz aqui o número do processo, edital, tem lá. O projeto, o nome do projeto, dizer que ele é parte de um edital, processo número tal, relatório final. Esse aqui não é parcial. Esse aqui já tinha feito tinha feito antes o relatório parcial. Aí o nome de quem está fazendo, a data, fevereiro de 2014. Você vê que o projeto foi enviado em 2010. Projeto 2010/6, né, traço 6. No relatório final, foram quase 4 anos, 3 anos e meio esse projeto. Aí vem lá, põe a data. Né? A apresentação aqui, eu coloquei uma espécie de um resuminho, né? Então, fala o projeto, arte e reabilitação. Eu não vou ler tudo, né? Só para vocês verem como é que é. A gente põe um resumo. Aqui a gente teve, metas específicas. Então, eu estou mostrando os objetivos. Tá separado da introdução específica. A introdução, ela vai dar aquele contexto geral. Esse trabalho utilizou música no atendimento de saúde, né? Lá na Faculdade de Ciências da Saúde da Univap. Então, a música como agente terapêutico, auxilia em diversas áreas, aí vai lá a introdução geral. Cada número pequenininho aqui desses é uma referência que está sendo citada, né? É um autor que a gente leu, que a gente colocou.
Daí fala do Oliver Sacks, que é um cara muito importante, outros autores. Ali embaixo, tá vendo as citações, as referências. Você pode colocar como nota de rodapé também, assim. Aí vem a introdução e tal, explica o que você fez, de novo está falando o objetivo. Aí vem aquela parte grande, que é a das atividades desenvolvidas, né? Então você tem a tabela. Aqui eu fiz uma tabela que eu gosto muito de tabela. Eu acho que faz as coisas ficarem mais simples. Enfim. Então eu coloquei, o que foi feito? Atividades desenvolvidas. Inscrição de voluntários, preparação do ambiente de trabalho, sensibilização, a prática musical, definição e composição de um repertório. A gente criou música nesse projeto. Registros na internet e medidas físicas. Tem até hoje lá uns vídeos que a gente andou fazendo, está no meu canal do YouTube. Resultados de inscrição, conclusão e perspectivas, a formação de alunos e a produção vinculada. Então, aqui, a gente fala dos eventos, né, de que participou, onde falou do projeto, fala dos artigos, enfim. Inscrição, aí você vai especificando. Inscrição de voluntários, como é que foi feito, foram 60 participantes, ao longo de 3 anos de projeto, incluindo os pacientes, os cuidadores, vai falando. Onde é que foi feito, o que precisava fazer um breve cadastro na secretaria e tal. Ambiente de trabalho, a sala onde foi feito esse projeto, né, onde a gente recebia as pessoas lá, cadeiras, aparelho de som, violão, teclado, viola caipira e tal, e fala tudo que usou. Atividades de sensibilização, aqui a metodologia, o que você fez. Recebia o cara com música, pedia, perguntava o que ele gostava de ouvir, e assim a gente foi levando, né? A prática musical, aí você já conhecia aquela equipe, toda a parte de dinâmica que você faz. Comentamos aqui os horários, né? Sempre começando de manhã, essas sessões eram de manhã, na sala de atividades corporais, tal lugar. O que exatamente a gente fez, a prática coletiva, não era um cara sozinho cantando. Considerando que as respostas nesse tipo de projeto devem ser realizadas de modo contínuo, sim, a gente deixou livre para as pessoas poderem fazer os comentários, né? Beleza. Definição e composição de repertório, tudo que a gente fez, não preciso detalhar aqui. Depois eu mando para vocês, quem tiver curiosidade. Aqui tem uma lista de links da internet, né? Tá no anexo, foi colocado no anexo os links da internet. Esse relatório, gente, que eu coloquei aqui, ele para vocês, eu dei uma resumida, eu tirei alguns dos anexos, ele não está completinho, assim, que tinha muito anexo que não interessava para vocês. Relatos curtos, tal, anexo. Medidas físicas, então foram realizadas medidas, tá contando que foi feito. Aí tem outros anexos que não precisam. Aí vem os resultados. Então a gente fala os resultados. Aqui no caso, olha, resumimos uma resposta elétrica lá do sinal, fazendo uma tabela, né? Média e desvio, essas coisas. Aí na outra técnica que a gente fez, medida elétrica, a gente colocou algumas informações. Essa aqui está num outro anexo que eu tirei, porque era muito número e tal. Parecer clínico. Aí, por fim, a conclusão de perspectivas, né? Implantamos uma nova linha de pesquisa, a faculdade vai continuar trabalhando com isso, enfim, coloca lá. Produção vinculada ao projeto, então aqui a gente cita os artigos, publicações, né? Que a gente fez vinculados ao projeto. Esse projeto rendeu bastante coisa, vocês estão vendo aqui, né? Tem Qualivita, aliás, vai abrir o Qualivita, né? Congresso que vai acontecer no final de maio, e vocês podem mandar trabalhos. É na área de saúde, mas saúde e qualidade de vida, né? Acho que quem tiver no pique, a gente dá uma força para participar. Tá. Aqui tem alguns anexos que são os links, né? De textos escritos, de vídeo. Informativo diálogo. Aqui tem alguns exemplos também, ó, a gente copiou, colocou como anexo, né? Práticas supervisionadas. Aqui o de palhaço, tá vendo? Fazendo uma apresentação. Então, tudo que a gente fez no projeto
Está colocado aí. Então, são as atividades e essa parte mais pesada de figura, imagem, a gente coloca muitas vezes no anexo, né? Muito bem. Eu vou dar uma conferidinha ali, que eu fui cortar uma coisa. Eu cortei alguns dos anexos, né? Vocês viram. E ele ficou com 13 páginas, mas depois eu dou uma geral, uma revisada antes de colocar para vocês no ambiente virtual. E, por fim, a gente vai agora para o último ponto que eu queria falar hoje para vocês. Eu vou apresentar aqui as possíveis atividades científicas. A gente tá meio que fechando aqui, gente, uma primeira etapa do curso, da disciplina, tá? Que são essas partes mais gerais. Depois a gente entra no detalhamento das partes de cada parte do relatório, outras coisas que a gente vai falar. E depois nós vamos começar a orientar vocês na criação de trabalhos, né? Que essa é a nossa grande meta. Então, eu vou agora compartilhar mais uma tela para encerrar o material de hoje. Está entrando aí para vocês. Aqui. Deve estar aparecendo para vocês, né? Atividades científicas. Para comentar, porque assim, a nossa vida é produzir os materiais e, de alguma forma, dar visibilidade, participar de eventos, aprender, escutar o que está se fazendo, também contar a nossa experiência, enfim, esse contato é muito importante, ainda mais vocês que estão na área de comunicação social, né? Existe uma grande diversidade de tipos de evento acadêmico, científico, que são realizados para a apresentação de trabalhos e para a realização de debates acadêmicos, né? A gente tem vários eventos que a gente participa. A Univap, o mais importante evento caseiro nosso é o INIC, né? Encontro de Iniciação Científica, e também, junto com o INIC, acontece o encontro de pós-graduação. Aqui a gente vai dar o nome das classificações, os tipos de eventos que a gente pode ter, e quando você fizer o currículo Lattes, lá no CNPq, vai aparecer vai perguntar, participei de um evento, vai dizer assim, natureza do evento, aí você vai clicar lá, congresso, seminário, reunião, vai ter as opções. Então, para vocês entenderem, a gente está colocando aqui, resumido, o que são esses eventos, né? Só quero fazer um comentário. O que eu vou apresentar aqui para vocês, de modo resumido, é o significado original dessas palavras, né? Como é que foi pensado, quando a gente fala congresso, o que isso significava originalmente. Hoje em dia, tem certos eventos que tem nome meio trocado, que não respeita exatamente a ordem, mas a gente tem que mostrar o certo, né? O original aqui para vocês. Então, acho que a palavra mais utilizada, quando a gente fala de eventos, evento acadêmico, acho que o mais comum de ouvir é congresso, né? Aparece muito essa palavra, congresso. O que é um congresso? É uma reunião acadêmica, né? Onde vai ocorrer discussão e debate de ideias e trabalhos, né? Vai ter apresentação e debate sobre os trabalhos. Costuma ser promovido por associações profissionais e também por instituições acadêmicas. Justamente, a proposta do Congresso é promover a atualização dos participantes a respeito de como é que está a evolução do conhecimento naquelas áreas específicas, né? O Congresso, gente, muitas vezes é um evento de grande porte. Então, vem gente de outros lugares, né? E muitas vezes tem, inclusive, um apoio financeiro mesmo, um apoio organizacional de instituições que estão relacionadas com alimentação e hospedagem, né? Então, tem lá convênio com hotel tal, enfim, restaurante tal, o participante do congresso tem desconto, apresente o crachá. Acontece essas coisas, né? O congresso, então, é um evento de grande porte, normalmente. Ele é composto por diversas sessões de apresentação de trabalhos e debates. Esses debates podem ocorrer em diferentes formatos, né? Você pode ter sessões de comunicação oral, né? Então, são breves apresentações, normalmente até 15 minutos, né, cada uma,
e você agrupa várias, 5, 6 apresentações com temas parecidos e faz um debate. Então, é a sessão oral. Tem a sessão de pôsteres, e tudo isso tem no INIC. A sessão de pôsteres é o conjunto de apresentações que, em geral, acontecem simultaneamente, tem um monte de pôster ao mesmo tempo. Os pôsteres são cartazes, né, a respeito de um trabalho, ou pesquisa, ou proposta. A gente, hoje em dia, tem os e-posters, são os pôsteres em formato virtual, que fica lá numa página, num link, né, a respeito de um trabalho, pesquisa ou proposta. Esses trabalhos ficam expostos ao público e pelo menos um dos autores fica num certo horário determinado, fica à disposição do público para explicações, para tirar dúvida, esclarecer sobre o trabalho, né? A gente tem também a mesa redonda. A mesa redonda é uma sessão de debate, né, sobre um tema determinado, envolvendo mais de um participante, né? Normalmente existe um expositor inicial, um apresentador, e em seguida acontece um debate com mais de uma pessoa, 2 ou 3, né? É interessante contar com participantes de diferentes formações. Se você for organizar um evento, se tiver uma mesa redonda, chama pessoas diferentes, né? Eu participei de eventos que foram muito ricos, porque do meu lado tinha uma pessoa com uma formação completamente diferente da minha, e aí dava uma prosa boa, né? Às vezes com discordâncias, e faz parte, né? Beleza. Também o painel. O painel, ele é parecido com a mesa redonda. A diferença é que o painel, você pode ter convidado várias pessoas, mais pessoas. Então, o painel, você tem lá 4 ou 5 participantes, né? Semelhante à mesa redonda. Em vez de um apresentador inicial, todo mundo fala, só que fala 5, 10 minutos cada um, e depois abre para o debate, né? O debate pode ser feito com perguntas entre os participantes do painel e também abertura para perguntas do público, que é bem legal, né? Então, o painel envolve mais gente do que a mesa redonda. Agora, uma outra palavra que a gente tem como eventos acadêmicos é a palavra conferência. Só que a palavra conferência se refere a 2 coisas diferentes, 2 significados distintos no meio acadêmico. Você pode... O que a gente pensa quando fala de conferência? Olha, às vezes é só uma palestra solene, uma palestra específica ali, vem uma única pessoa, um expositor, normalmente uma pessoa de destaque, né, um palestrante conhecido, tal, e dá uma conferência, ele vai falar sozinho. Mas muitas vezes a gente usa a palavra conferência para falar de um evento parecido com um congresso, né? Com periodicidade definida, todo ano tem a conferência, sei lá, de tal assunto. Anual, né, como às vezes bianual, né? Bienal, que a gente chama, né? Organizado por uma associação de diferentes instituições. A conferência pode ser organizada por várias instituições em conjunto. O encontro é um evento que normalmente é menor que o congresso, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é maior do que uma simples reunião. Aí chama encontro. Ele é um debate aberto de temas previamente determinados e pode ter diversas sessões de apresentação, tá? Você tem também a jornada. E a jornada, o nome jornada, né, tá ligado com jur, com dia, né? Normalmente seria um dia inteiro de debate, manhã, tarde, até o começo da noite e tal. Ou às vezes, já tenho visto jornadas de 2 dias, né? Que normalmente é dia inteiro, tem poucos intervalos e vai que vai, né? Aquele concentrado, um evento concentrado de debate sobre uma área específica do conhecimento. A gente tem também as reuniões. A reunião, lembra, congresso é aquela coisa grande. Tem o encontro, que é um pouco menor, e você pode ter a reunião, que é menor ainda, né? Normalmente restrito a uma única instituição. Então, reunião sei lá, dos estudantes da Univap, dos estudantes da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação. É para aquele público mais restrito um pouco. Então, naturalmente, é um pouco menor. A gente tem a palestra. A palestra é um evento onde uma única pessoa fala sobre um tema específico, né? Um palestrante, né, que a gente chama, e normalmente ele faz uma apresentação, às vezes 40 minutos, 50 no máximo,
e abre depois para perguntas e comentários no final da exposição. Tá? Muitas vezes a palestra está dentro de um congresso, ou de um evento, um encontro. Tá? Aí a gente está quase acabando aqui. A gente tem a parte do seminário. Né? O que é um seminário? De novo, seminário é uma palavra que tem dois significados distintos no meio acadêmico. Você vê como é complicado isso? O seminário pode ser simplesmente... Vocês já ouviram essa palavra, né? Vocês já fizeram até seminário, não fizeram? Às vezes numa disciplina? Já. Então, o seminário que vocês fizeram, ele está categorizado aqui na primeira explicação. Ó, seria uma apresentação didático-acadêmica feita normalmente por alunos sobre um tema específico de estudo e pesquisa. Provavelmente, quando vocês fizeram o seminário, foi isso. Né? O professor deixou vocês fazerem dupla ou trio, né? Vocês deu um tempo, um tema, e vocês foram apresentar dentro de uma disciplina, por exemplo. Né? Esse é um seminário. Mas também a gente pode pensar a palavra seminário como sendo uma reunião restrita de um grupo de estudos, por exemplo. Então, tem um seminário do grupo de teoria crítica da Faculdade de Direito. Aquele pessoal lá vai se encontrar. E, nesse caso, o seminário significa um debate aberto para todos os participantes daquele grupo de estudos. Né? Isso também é chamado de seminário. Por último, na verdade deve ter outros nomes que eu não estou lembrando agora. Eu estou apresentando assim, os principais. Essas coisas se confundem um pouco, né? Mas a gente tem também, às vezes, simpósios. Né? O simpósio sobre tal tema. E o simpósio, essa palavra é um pouco mais imponente, ela é utilizada para uma reunião que é normalmente mais fechada para especialistas, limitada a especialistas. Então, um monte de doutores ali vai se encontrar e vai discutir um tema específico e previamente determinado. Aí é um simpósio. Em alguns casos, você tem, ainda mais hoje nessa vida nossa, tudo hiperconectado online e tal, às vezes você vai lá no YouTube, você acha simpósios que foram filmados, né? Então você assiste aquilo, você está vendo as grandes figuras falarem, pessoas importantes e tal, mas no momento em que aconteceu, estava mais restrito, fechado, né? Tá? Então, esses aí são os especialistas. Tá? E só para lembrar, a gente sempre gosta de fazer referência, eu estou me baseando aqui em boa parte no livro do Antônio Joaquim Severino, tá? Gente, eu falei. E aí, com isso, a gente encerra o que eu tinha pensado de apresentar para hoje, tá? Então, agora, está cedo ainda, é a hora que eu quero saber como é que está para vocês, questão de dúvidas, comentários. Esse material eu vou revisar e ainda hoje, daqui a pouco, eu coloco lá no ambiente virtual, tá? Mas quero saber de vocês. Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Fala, Bruna. Então, agora você explicou as palavras, né? Mas se for uma apresentação mais prática, por exemplo, se a gente apresentar um desfile, ele entraria em qual categoria? O desfile, ele entra na categoria desfile. Provavelmente ele vai ter essa palavra. Não vai... Você não precisa traduzir. Isso que foi legal você comentar. Porque muitas vezes são atividades práticas. Então, eu acho que não há necessidade de você tentar encaixar um desfile dentro de uma dessas categorias, não. Eu acho que desfile é desfile mesmo e sem problema nenhum, tá? Tá bom. O que acontece, às vezes, é que você, depois do desfile, vai ter uma reunião de grupo para discutir e tal. Aí, beleza, uma reunião e tal. Mas desfile é desfile, né? E o desfile, pelo que eu entendo, muito pouco, né? Mas é aberto ao público, né? É mais um evento mesmo. É mais um evento, exato. Mas normalmente quando a gente pensa no desfile, não é um evento propriamente acadêmico. Pode acontecer no ambiente acadêmico, pode acontecer dentro da universidade, certo? Mas é um evento normalmente aberto, assim, público não especialista é convidado também, pode participar, né?